Então vamos lá, eu tava falando do Natal, acabei me perdendo, parte 3 então. Então, o que acontece? O Natal, as pessoas já aceitam a aceitação que eu tava falando. Ah, eu não sou de anticristo, eu não sou do anticristo, eu não sou do anticristo, eu não sou do... As pessoas já aceitam tudo que tá aí, a pessoa. Você vê árvore de Natal em igrejas evangélicas. Quer dizer, igreja no templo, os evangélicos tem árvore de Natal. Uma festa pagã que o homem criou com Nimrod. Eu tava falando de Nimrod. Nimrod é o neto de Cã, o caçador, o neto de Cã. Quando Nimrod morreu, ele morreu num lugar, ele deitou e ali nasceu um monte de pinheiro em volta dele. Um monte de árvore de pinheiro cresceram ali, tudo onde ele estava morto. A mãe dele achou ele morto ali. Provavelmente ele foi fazer uma caça, depois de a Torre de Babel ter caído. Ele foi caçar alguém, caçar um bicho, que ele era caçador, e morreu ali. Né? E aí ali onde ele morreu, onde ele deitou, nasceram pinheiros, que é essa árvore, a árvore de Natal é um pinheiro. E a mãe dele consagrou ele como sendo o Deus Sol. E botou um pinheiro nele ali, falou que ele era o Deus Sol, e ele nasceu dia 25 de dezembro. O Nimrod nasceu dia 25 de dezembro, e ele foi considerado como Deus Sol. Você vê que as pessoas idolatram o Sol, né? Principalmente se a gente está vivendo uma época, a maçonaria, que ela está idolatrando o Sol. Alguma coisa está para acontecer relacionada a isso. Eu não sei se é o anticristo. Para mim já é o anticristo, que ele virá como Deus Sol, né? O Deus Sol, o líder, Deus Sol, Júpiter é o Deus Sol. O Sol é o que? É o astro soberano, né? O Sol é o astro maior do nosso sistema, né? Júpiter é grande, mas o Sol é maior ainda. Então ele virá como Deus Sol, sendo o líder Sol, o líder mundial, e a maçonaria idolatra muito o Sol. E aí dia 25 de dezembro. E aí de lá pra cá eles começaram a propagar, todo ano eles faziam uma festa para Nimrod, né? E foi espalhando no mundo a festa de Nimrod para comemorar o caçador, né? Mesa farta, tudo farto. Festa de Nimrod, um deus, um ser pagão, um ser que se associou com o que não presta, né? Para levantar o seu reino. Então as pessoas hoje em dia elas aceitam isso, que é uma festa pagã criada por Satanás. E tá no mundo aí para Satanás, bota um Papai Noel ali como sendo o representante para ser alguma coisa, e ainda bota o Jesus Cristo como se tivesse nascido ali para debochar de Jesus, que a gente sabe que não tem nada a ver. Jesus não nasceu em setembro, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em setembro. Jesus nasceu ou em setembro ou em máximo ali em outubro, né? Jesus não nasceu em setembro, Jesus não nasceu em dezembro. Nasceu em dezembro foi Nimrod. E aí e Deus não iria dar a data de nascimento do filho dele igual a de Nimrod. Nimrod tá escrito na Bíblia que Nimrod nasceu dia 25 de setembro. Como é que Deus vai botar o filho dele no mundo na mesma data de um ser humano maléfico e maligno que foi Nimrod? Não tem sentido nenhum. Mas as pessoas fazem festa para Nimrod, fazem festa para Satanás, já tem ele dentro de suas casas, né? Papai Noel era um ser da mitologia que comia crianças, pô. Papai Noel, que é esse símbolo desse bom velhinho vermelho, que é a cor do comunismo, vermelho e tudo mais, no passado ele era um ser que comia criança, pô. A verdadeira história do Papai Noel é um demônio que come criança, que brinca, que maltrata e que faz maldade com criança. Esse é o Papai Noel. Aí eles pegaram esse cara, transformaram num bom velhinho e falaram aí, ó, toma aí, ó. Você vê que eles fazem muita no final de ano, eles fazem muito ritual satânico, matando criança, fazendo maldade com criança, para homenagear esse ser demoníaco, que a gente inclusive viu num filme aí que tem a gente viu num filme aí que tem com, como é que é o nome dele? O Jim Carrey. O Jim Carrey já relatou várias vezes essas paradas, principalmente da indústria cinematográfica, o que eles fazem lá dentro na indústria cinematográfica. O Jim Carrey, o Tom Hanks e o Mel Gibson, vários atores grandes de Hollywood já relataram as maldades que eles fazem na indústria cinematográfica em Hollywood e em outros locais considerados aí para questão de filme. E a gente tem um filme do Jim Carrey que ele relata isso.
O próprio Jim Carrey relata, quer dizer, o próprio filme do Jim Carrey relata isso. É o Natal não sei o que. Só vocês verem aí, que é um Papai Noel malvado. E é esse o verdadeiro Papai Noel. É ele. Esse é o verdadeiro Papai Noel, que assustava criancinhas, que fazia maldade com criancinhas, um ser demoníaco. Mas aí avançando, as pessoas fazem e comemoram, né? Em suas casas. Eu não aceito o anticristo. Não, você aceitou já o anticristo há muito tempo. Você só não está selada por ele, fisicamente. Você só não tem um selo físico. Mas o selo espiritual, você já recebeu do anticristo e já brota, e já prega aí na sua vida todo dia. Inclusive dentro das suas congregações. Templos aí que a gente pode nem chamar de igreja, porque a igreja somos nós. Cada ser humano na face da terra, seja ele o que ele for, ele é uma igreja. Pode ser um satanista, pode ser um muçulmano, pode ser um judeu, pode ser um feiticeiro, né? Um budista. Todos nós somos uma igreja, cada um é uma igreja individual, né? Que se junta para congregar, para comunhar, mas a igreja está dentro da gente, nós somos a igreja. E as pessoas se unem ou para comunhar unidas, ou cada um na sua comunhão sozinha com Deus e com o Messias, porque ninguém vai a Deus se não for pelo Messias. Então se você orar, no proclamar o nome do Messias, de Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é porco, né? Do Yahshua Hamashia, se você não falar, não for a Deus através do nome dele, do Yahshua, do Salvador, do Cristo, você não vai chegar a Deus nunca, né? Do Cristo Salvador você não vai chegar a Deus nunca. Então mais ou menos por aí. Então as pessoas, o que acontece? Elas têm tudo que está no mundo, e é tudo que o anticristo vai impor. Tudo que o anticristo vai impor. Tudo que o anticristo vai impor já está no mundo. Os conceitos do anticristo já estão todos na terra. Todos. O anticristo não vai fazer nada diferente do que já está aí. Ele só vai ser uma voz autoritária. Hoje o conceito é livre. Você pega esse conceito que está aí, aceita se quiser. É livre. Tem uns que aceitam, tem outros que não. Quando o anticristo vier, ele vai ser a imposição do conceito. Ele vai impor o que já está aí. E se você não aceitar, você vai ser tido como machista, racista, o que já está aí também. Machista, racista e homofóbico. Mas essas coisas também já estão aí. Está tudo aí. Se você não aceita alguma dessas atitudes hoje que eles estão impondo na Terra, eles vão te chamar de racista. Ah, esse cara é racista. Como é que um preto é racista, cara? Como é que Existe? Existe. Mas aquela consciência de não, eu odeio mesmo e acabou. Racista é o cara que odeia, quer matar os pretos e acabou. Eu vou matar, eu sair na rua e vou matar. Se eu ver um preto na rua, eu mato. Esse é racista, é louco, psicopata, né? Como o Hitler era. O Hitler era assim. O Hitler, se ele visse um cristão, se ele visse um judeu, se ele visse um negro, ele matava na mesma hora. Ou ele levava para torturar ou ele matava. Esse é louco, psicopata, que a gente não pode nem chamar de racista, homofóbico, é psicopata. Psicopata. Essa palavra homofóbico, racista, machista, isso tudo deveria ser trocado para psicopata, que é uma grande diferença. Psicopata é aquele que odeia outros tipos de pessoas de tal maneira que ele não consegue conviver junto e ainda quer matar. Esse é o psicopata. Conceito diferente, educação diferente, criação diferente é as pessoas que não aceitam aquilo que aquelas outras fazem, mas conseguem conviver com aquelas pessoas em total harmonia se for preciso, mas sempre repreendendo as atitudes e as ações daquela pessoa. Isso é um ser humano normal. Conceitos normais, um macumbeiro, um espírita e um evangélico, eles podem conviver juntos, mas um não aceita por questão de crença, de ética, de educação, desde que se entende por gente, conceitos. Um não aceita aquilo ali do outro. Não aceitar é o quê? É não praticar. Não aceitar é você não praticar.
Eu não aceito, eu não vou praticar. Você não aceita, você não gosta de sexo anal. Você não aceita sexo anal. Então você não pratica. Não aceitar não é racismo. Não aceitar não é machismo. Não aceitar não é ser homofóbico. Não aceitar é que eu não pratico. E o fato de eu não praticar não quer dizer que eu tenho que apoiar. O fato de eu não aceitar já diz na frase, eu não apoio. Mas não é nada contra a pessoa, é contra a prática. Porque ela foi educada naquilo ali. As pessoas têm que aprender a aceitar a educação dos outros. Ela foi educada naquilo. E isso o anticristo, a sociedade já tirou das pessoas. A sociedade já tirou isso aí. O sistema satânico do anticristo, o sistema das 13 famílias dos senhores do mundo, que é o sistema empregado por Lúcifer. Lúcifer tem pressa, ele fica toda hora pressa, agendas, rápido, pressa, porque ele sabe que o fim dele está chegando. Logo ele vai ser trancado para sempre, para a consumação dos séculos, e vai queimar e torrar para todo sempre. Ele tem pressa. Então, aceitar é você praticar. Não aceitar é você não praticar. Um homossexual, ele não pode chegar para mim e falar, você tem que aceitar a minha homossexualidade. Não vou aceitar. Sabe por que eu não vou aceitar? Porque eu não pratico isso. Eu só aceito aquilo que eu pratico. Totalmente diferente. Você tem que respeitar a minha escolha pessoal. Eu falo para ele, não vou respeitar. Sabe por que eu não vou respeitar? Porque Deus não respeitou. E eu sigo a Bíblia. Se Deus te chama de aberração ou abominação, que não é bem essa frase, se Deus te chama de uma pessoa que você pratica pecado, que você não será salvo por esses atos, e não respeita, porque Deus não respeita o homossexual, tanto não respeita que ele foi lá e exterminou duas grandes cidades que tinha na época, Sodoma e Gomorra, justamente por causa disso. Se Deus respeitasse e aceitasse, Deus não destruía Sodoma e Gomorra. E ele destruiu justamente por causa disso, porque ele não respeita, que Deus não é obrigado a respeitar, são as pessoas que têm que respeitar Deus e não Deus respeitar as pessoas, é o contrário à história, e Deus não aceita. Então essa palavra respeito, eu não posso respeitar, como é que eu vou respeitar uma coisa que eu sei que é errada? É a mesma coisa que você chegar e falar respeita assassino, respeita tráfico de drogas, respeita milicianos que fazem maldade, que matam, que fazem barbaridade. Não vou respeitar. Respeita policial corrupto, respeita político ladrão. Não tem como é que eu vou respeitar? Respeita um condenado pela justiça. Não tem como. Você não vai respeitar aquilo que você não pratica. Você não pode respeitar aquilo e aceitar aquilo que você sabe que não é certo, é uma coisa errada para a sociedade. E para o cristão, o que é certo e o que não é certo está escrito na Bíblia. Então, quando você bota todo mundo no mesmo balaio e exige respeito, porque você não pede, você exige. A mídia hoje em dia ela não pede, ela exige. Você exige respeito, você exige aceitação de todos. Você está cometendo uma palavra nova, um hitlerianismo. Você está sendo um Hitler, impondo aquilo que você acha que tem que ser e acabou. Porque todo mundo convivia na maior harmonia antes de começar essas bandeiras serem levantadas. Eu lembro que em 1993, 92, eu tinha um vizinho que era homossexual. Peito, bunda, tinha tudo, só tinha um pênis. Que hoje em dia as pessoas já estão na moda de cortar e tirar o pênis. E você vê, eu era criança, eu tinha 10 anos, 12 anos, 11 anos, e minha mãe deixava a gente conviver normal com homens. Minha mãe ainda levava ele almoçava na nossa casa, jantava. Minha mãe orava por ele, levava ele na igreja e tudo às vezes, né, quando ele estava em depressão, devido a não gostar, mas algo querer dentro dele para ele fazer aquilo ali, mas ele não gostava. Mas a gente convivia, eu era criança, eu convivia tranquilamente, como outras. Isso é um caso que eu lembro, mas tem outros casos que eu também lembro, de garotos da minha sala que eram homossexuais também. A gente convivia tranquilamente. Não tinha essa imposição de aceita, respeita. Você tem que aceitar, você tem que respeitar. Não existia isso.
Então o que que acontece? Todas essas agendas e todas essas pautas que eles levantaram na mídia foi porque, como eu falei, o Papa que vai vir agora vai ser negro. Vocês podem me cobrar aí. O próximo Papa será negro. O Francisco Gregório, ele vai renunciar. Ele já falou que está cansado, está com 82 anos, está cansado. Ele vai renunciar e o próximo Papa que vai assumir vai ser negro. E esse Papa vai cuspir. Se o Gregório já cuspiu um montão de cagada, já cuspiu um montão de merda, falando que Deus, inclusive propagou que Deus fracassou com a humanidade, né? Esse próximo aí vai falar mais merda ainda. Esse próximo aí vai proferir mais cagada e mais merda. Vocês podem ter certeza disso. Vamos para outra parte aqui.